12, que ali em 28 ele fala sobre as bênçãos, né? As bênçãos e maldições. Eu quero referir a saída do povo de Israel. Glória a Deus. Versículo 12, capítulo 12, versículo 37. Amém? Todos acharam? Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos, asmos da massa que levaram para o Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si porções. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela é o Senhor da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, porque devem todos os filhos de Israel comemorar as suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança de Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Amém? E aí por aí continua. É interessante que quando a gente olha, a gente observa o povo de Israel, né? Primeiro, se a gente for lá direitinho a parte cronológica, a gente vê lá naquela questão lá de Faraó, na verdade naquele período nós tivemos grande fome em toda a terra. Lá no Egito tinha suficiente alimento para todo mundo, não só para os egípcios, mas também para quem precisasse aos redores. E a gente sabe que a história conta que os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, foram cuidar dos animais, né? Naquele momento ali, José foi colocado, foi amarrado, colocado lá para ser morto, né? Para morrer. Disseram para o pai que tinha morrido, etc. Mas o que eu quero dizer é que dos filhos de Israel que foram para o Egito, foram 70 famílias, 70 pessoas que chegaram no Egito. E depois de 430 anos, não eram mais só 70 pessoas, eram mais de 600 mil pessoas, isso contando apenas homens. A Bíblia menciona aqui apenas homens, fora crianças, mulheres. E naquela época, imagine só, agora no século XX, XXI, nós temos a China, né? A China hoje tem uma contenção de criação, né? Contenção de homens e mulheres lá. A família não pode ter mais que 2 pessoas, não pode ter mais que 2 filhos. Agora imagine no contexto lá do Egito. Naquela época, a procriação era quase que, sabe, igual o bichinho que coisa coelho, igual o coelho. Imagine que cada família tinha, porque imagina só, Jacó, quando ele foi, ele tinha os filhos, eram 12 filhos. Cada filho bota aí uma média de 5 filhos. Dos 12, cada um tinha 5, uma média, só uma média. Então, quando chegaram no Egito, eram só 70 pessoas. Mas depois de 430 anos, esse número mais que dobrou. Só que chegou uma situação em que o povo já não aguentava mais tanto sofrimento. Gente, esse dia eu estava assistindo um filme lá, Êxodo, um contexto um pouquinho diferente de si, mas muito bom o filme. E aí o povo já não aguentava mais tanto sofrimento. Porque Israel foi para lá com o intuito de morar lá na cidade, em uma parte da terra lá chamada Gozen. Era só para eles. Viver tranquilamente, cuidar dos seus filhos. Eles não tinham nenhuma preocupação. Mas depois que aquele faraó, naquela época, morreu, que era o Ramsés, se não me engano, acho que era o filho do pai,
E aí veio o filho que assumiu, então ele foi completamente diferente. Então ele já olhou para Israel e disse, bom, nós temos o nosso povo é muito grande. E a comida não vai dar, tanto para nós como para os egípcios, os israelitas. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa alimentar esse pessoal. Então vamos começar a subjugá-los. Então a ideia no início era que eles fossem trabalhar para receber em troca uma paga pelo seu trabalho. Mas aí os anos passaram. E aí eles foram cada vez mais se transformando em escravos. Então foram 430 anos. Só que depois disso, depois de um bom tempo, depois de clamarem a Deus, de sofrerem muito, eles começaram então quase que já desistirem. Olha, Deus não existe, Deus desistiu de nós. Não tem mais ninguém por nós. Nós vamos passar o resto da nossa vida, nossas gerações futuras vão passar o resto da vida escravos do Egito, não tem outra solução. Mas depois disso, Deus começou a ouvir o clamor. E um belo dia, Deus aconteceu aquela história toda, né, com Moisés, que ela foi criado no berço egípcio, conhecia todas as línguas, conhecia toda a cultura, conhecia tudo que um príncipe podia saber. Talvez ele nem fosse usar, mas ele precisava saber. Mas Deus tinha outro propósito. Deus tinha outro plano, que era tirar Israel. Mas como é que Deus ia fazer isso? Deus precisava de alguém que fosse competente, de alguém que fosse um líder, de alguém que fosse capaz, sabe, mesmo com as adversidades, ver que havia uma possibilidade de saírem daquela situação. E Moisés, então, se colocou nessa condição. Foi para o deserto, foi buscar a Deus, teve um encontro com Deus, e aí Deus falou para ele, olha, eu preciso tirar meu povo. Mas como é que eu vou tirar meu povo? A gente conhece toda aquela história das pragas, né? Todas elas vieram sobre Israel, sobre o Egito. Mas a Bíblia conta que o coração de Faraó esteve o tempo inteiro duro, resistente. Por mais que fosse, e a gente olhando, às vezes o filme é interessante porque o filme mostra com outra perspectiva, né? Quando teve o sangue nas águas, né? A gente vê o filme, a ilustração do filme, que aí eles tentando fazer o mesmo milagre, né? Em tese, acho que até eles conseguiram fazer, mas não era com a mesma eficiência. E aí, enfim, depois de todas as pragas que houveram, a última dela foi a morte dos primogênitos. O Faraó disse, olha, não tem mais tempo, não consigo mais manter vocês aqui. Vocês podem ir embora, peguem tudo que vocês têm e vão embora, porque o tempo de vocês aqui acabou. Só que essa situação toda já era Deus trabalhando no coração do Faraó, no coração de Moisés e também no povo, dando ânimo, porque o povo já estava completamente desanimado, completamente, sabe, perdido. Não existe mais estar aqui pra gente. E a Bíblia comenta que eles saíram, eles não tinham nada. Imagina você trabalhar, imagina que você fica para trabalhar numa. Acontece muito ali no Pará, tem aquelas fazendas, né? E em muitos casos ali as pessoas pagam o que querem. Porque às vezes a pessoa vai trabalhar, tem casa, tem comida. Muitos, isso não é regra, mas acontece muitas pessoas lá vivendo só da comida. Trabalham pra caramba, mas não tem nada. Dessa maneira o que aconteceu com os israelitas. E Deus começou então a trabalhar em prol de tirar o povo do Egito de lá. O povo de Israel lá do Egito. E aí eles saíram do Egito, mandaram, e agora aí eles começaram a reclamar. Depois de algum tempo, começaram a reclamar. Poxa, lá no Egito a gente tinha tudo. A gente tinha comida, a gente tinha água. Nós éramos escravos, mas tínhamos tudo. E aí Moisés só escutando aqui. E o fato de sair lá do Egito era uma conquista que para eles já não tinham mais condição de fazer. Eles iam viver escravo pelo resto da vida.
propósito que Deus tinha com eles era de levar eles para uma terra boa, uma terra que Deus tinha preparado para eles. Mas o coração deles estava muito, machucado, ferido. Eles estavam feridos. O povo de Israel que estava no Egito não era um povo feliz. Se a gente olhar a história, era um povo contristado, triste, abatido. Não pelo trabalho, mas pela perspectiva de que, assim, poxa, Deus fez tanto milagre. Eles viram alguns milagres que Deus fez antes de chegar no Egito. A provisão, até mesmo a provisão de ir para o Egito, foi um milagre redundante. Mas eles tinham esquecido daquilo. As pessoas que viram já não existiam mais. Apenas tinham histórias. Eles estavam completamente, sem perspectiva. Deus precisava então de um líder que fosse tratar no emocional deles. Precisava de um líder que fosse tratar na questão, do ânimo, de verem que Deus estava do lado deles. Apesar de todo esse tempo, Deus não tinha abandonado eles completamente. E aí então, eles saíram do Egito. E aí, a princípio, se você sai por exemplo, quando você sai do trabalho, você trabalhou aquele dia inteiro, aquele sufoco. Quando você sai do trabalho, a primeira coisa que você quer ver é uma lanchonete, assim, não comer alguma coisa, ou ir desesperadamente para casa, porque o dia foi desgastante. E quando eles saíram, eles tinham que ir para a terra prometida, que Deus tinha prometido há muito tempo atrás. Só que essa terra prometida ficava muito longe. A Bíblia comenta que se eles fossem direto para esse lugar, talvez eles não gastassem um mês. Era mais ou menos esse o período desse, mais ou menos 30 dias andando. Eles chegariam no lugar. Mas aí, como eles estavam machucados, feridos, sem perspectiva, sem ânimo, a visão deles era aquela visão limitada. Não, eu sou escravo. E como escravo, as pessoas têm aquela limitação. Não, eu não posso fazer nada além do que eu fui planejado fazer. Né? Eu não posso fazer nada além daquilo que, eu fui chamado, contratado para fazer. Eu sou escravo. E escravo já diz tudo. É uma pessoa que não tem perspectiva alguma. O escravo é uma pessoa que nasceu para trabalhar independente da situação. Assim era Israel. Como eles começaram a reclamar, começaram a questionar. Agora, Deus foi tão bom que durante esses seria um período, muito período para chegar até a terra prometida. E o fato deles reclamarem tanto, porque ali, imagine só, todos os dias, a Bíblia comenta que tinha orvalho, era comida fresquinha. Lá no Egito eles tinham comida temperada, tinha água boa, eles tinham tudo que eles precisavam. Mas ali em Israel, no deserto, Deus falou: olha, eu vou cuidar de vocês. Tinha um maná todo dia. Mas Deus disse para Moisés: fala para eles não guardarem maná. A gente começa a observar que o povo de Israel que já estava cansado naquela situação toda de viver escravo no Egito, apesar de ter tudo. Então, eles precisavam de alimento toda hora. Comida, precisavam. Imagina, você tem criança, né? Você tem que ter biscoito, você tem que ter iogurte, você tem que ter. Mas lá no deserto não tinha nada disso, é boa parte. Mas Deus falou para Moisés, fala para eles não guardarem para o dia seguinte. A gente começa a observar nesse período que Israel, como estava tão acostumado a viver por si só, e quando começaram a comer as regras, olha, isso não pode, tem que ser assim, porque Deus vai fazer assim, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai agir. O pessoal já estava tão cansado daquilo, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? E eles guardavam o orvalho
Maná, desculpa. Só que no dia seguinte, aquele maná já não prestava, estava estragado. Outra situação era que nós vemos, apesar de toda essa logística toda, imagine, talvez tivesse mais de 1 milhão de pessoas. Somar as pessoas, mulheres e todas aquelas crianças, tinha muita gente. E Deus providenciou durante o dia. Tinha uma nuvem que guardava eles para que eles não queimassem a pele. Olha só o cuidado de Deus. Durante a noite tinha uma nuvem de fogo para que eles não se perdessem no deserto. Além do mais que o deserto é frio, então aquela nuvem também aquecia eles. Agora, quando a gente olha para Israel, a gente olha para nós, a gente vê o quanto nós somos falhos. Deus providenciou tudo para Israel, tudo. Eles não tinham problema nenhum, não tinham falta de nada. Mas eu acredito que pelo fato de terem vivido tanto tempo como escravo, sem, sabe, perspectiva de vida ou de melhora, será que algum dia a gente vai ver, será que algum dia eu vou ter a minha casa? Será que algum dia eu vou poder trabalhar? Será que algum dia eu vou ter meu salário? Será que algum dia eu vou poder viver uma vida tranquila? Eles não tinham essa perspectiva. Eram escravos. Mas depois que Deus tirou eles do Egito, Deus criou toda uma situação para cuidar deles. Mas mesmo assim, eles não viam isso com bons olhos. Começaram a reclamar. Chegou um ponto que até de Moisés, eles podiam ter falado: Moisés, tu tirou a gente lá, só para a gente morrer aqui no deserto. O que vai ser da gente agora? E Moisés disse: olha, Deus, tu tirou esse pessoal de lá. O que a gente vai fazer agora? As reclamações eram tão sérias que teve uma hora que Deus falou para eles: Moisés, eu vou destruir todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E se a gente vê, a história conta que todas as crianças, os jovens, até os jovens, até acho que 20 anos, se não me engano, toda uma geração morreu. Mas o objetivo de Deus era ter matado todo mundo, dado uma outra para Moisés. E Deus falou para Deus, Moisés falou: Deus, o que vão dizer de ti? O que os povos ao redor vão falar de ti? Vão dizer que você é um Deus cruel, é um Deus que não tem, não, sabe, que não se responsabiliza. Você tirou o povo do Egito daquela situação toda, trouxe para cá, para morrer no deserto. O que vão dizer de ti? Quem vai acreditar em ti agora, a partir de agora? Quem vai acreditar em você? Não, mas eu posso fazer um povo segundo o meu coração. Eu sei que você pode, mas como é que os outros, os povos? Porque todo mundo que estava ali ao redor do Egito, quando soube que Israel tinha saído, eles sabiam que havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa. E essa promessa estava se cumprindo agora. Mas para isso era preciso que Deus tivesse, sabe, complacência. Deus tinha que ter, sabe, um coração bondoso, generoso, apesar de tanta reclamação, ele precisava ouvir o que Moisés disse. Não, se destruísse o pessoal, as pessoas não faziam isso com você. Então, todo o cuidado que Deus tinha com o Egito. Agora imagine, as roupas, engraçado, eu acho isso fantástico. As roupas não se gastavam, as sandálias, durante 40 anos, nem Copperfield, nem mágico nenhum, ninguém no mundo poderia fazer isso. Quando nós olhamos, quando nós passamos por algum problema, a primeira coisa que nós fazemos, a gente não faz. A gente não perdoa.
A gente, sabe, a gente não quer ouvir Deus. A gente quer agir. Mas isso é natural no ser humano. Só que toda vez que nós fazemos isso, nós deixamos de perceber o cuidado de Deus. A gente já passou algumas situações bem difíceis. E depois de algum tempo a gente olhava para aquela situação, a gente via a mão de Deus. A gente, numa igreja aí, o pessoal chamava a gente de o casal à prova de balas. A Cláudia sofreu um acidente, levou um salto, né? Quando a galera fizeram. E aí ela levou um tiro na perna. Eu, uns anos depois, eu estava em Lusiana, sofri um assalto, levei um tiro. Mas na época, quando isso aconteceu, a gente, simplesmente eu ficava assim, não quero mais papo com Deus. Não morri, mas eu não quero mais saber. Eu fiquei meio paranoico, fico meio paranoico. Mas tem situações que acontecem na vida da gente, não é para nos castigar, é para mostrar que Deus tem um propósito para ele. Israel no Egito, imagina, eram 70 pessoas que foram para lá para viverem, porque naquela época José era quase como que era a segunda pessoa do império. Eles não tinham problema nenhum, eles não iam fazer nada, não iam trabalhar, eles iam viver do muito melhor. Mas não era objetivo para eles. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, a gente começa logo a praguejar. Esse negócio de igreja não presta, esse negócio de ler Bíblia não presta, isso. Tem até pessoas que falam que a Bíblia está ultrapassada. O que a Bíblia ensina hoje não serve mais para a gente. Prega isso. Mas a Bíblia, ela se completa. De Gênesis ao Apocalipse, ela tem todas as promessas que você precisa. O problema é que muitas vezes nós não paramos para analisar. Nós não paramos para ouvir Deus falar conosco. O engraçado é que quando a gente olha para essa saída do Egito, Israel do Egito, a gente vê que Deus preparou tudo. Quando houve as pragas do Egito, o povo de Israel, ninguém padeceu por essas pragas. Deus guardou. Quando acontece um problema com a gente, ou na família da gente, a gente já fala mal de igreja, já fala mal de Deus, Deus esqueceu de mim, Deus nunca me amou. Deus está cuidando. Às vezes a gente não dá crédito àquilo que Deus tem planejado para nós. O propósito de Deus na saída do Egito era levar eles para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa em todos os sentidos. Quando eles estavam próximos, já tinham saído já há algum tempo do Egito, chegaram na beira do mar e disseram: pronto, agora está todo mundo morto, porque o mar está à nossa frente. O povo do Egito, os soldados estão vindo. E a Bíblia diz que era uma questão de dias até que chegaram. Porque quando eles saíram, era muita gente. Imagina, aquele contingente de pessoas saindo, foram para o deserto, adentraram no deserto. E a Bíblia diz que era uma questão de dias para os soldados do Egito chegarem até eles. Mas também tinha aquela questão: e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para esse mar? Nós não temos barcos, nós não temos nada. Como é que a gente vai atravessar? Mais uma vez Deus mostrou a provisão dele. Falou: Moisés, toca naquela água e a água vai se abrir.
cientificamente, não tem como isso acontecer. A ciência é sempre provar o contrário. Mas a história que eu comento aqui, o mar se abriu. O povo de Israel, aquela multidão de gente passou quase que a seco. Se você analisar na internet, você vai ver que nos museus do Egito, Cairo, tem piras, tem armas, tem alguns utensílios de armadura de alguns soldados que foram encontrados no fundo do mar. A provar que Deus fez, que Deus guardou o povo, que Deus protegeu. Deus fez o povo andar a seco. E muitas vezes a gente olha para situações que a gente não vê a mão de Deus. A gente fala assim, tem situações que na vida da gente é quase como que, sabe, de propósito. Mas muitas vezes é para provar nosso coração. Onde é que está o meu coração? Será que se eu perder esse tempo que a gente teve agora, né, uns anos atrás do Covid, né? Muita gente já era doente, ficou mais adoecida ainda, porque ficou presa, não podia andar, não podia trabalhar, não podia sair de casa. Muita gente ficou ali entre quatro paredes. O feminicídio aumentou drasticamente, porque já imagine ficar em quatro paredes ali, preso, dias, semanas, meses sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder ler praticamente a luz do sol. Mas foram situações que muitas vezes as pessoas lá fora elas não conseguem ver a provisão de Deus. Olha, teve muita morte, muita gente morreu, é verdade. Mas tudo o que aconteceu foi dentro do propósito. Se a gente analisar, a igreja, ela teve uma igreja que foi guardada. Eu lembro de algumas situações que quando a gente estava nesse período, tinha igrejas grandes igrejas, e como era proibido, muitas igrejas foram invadidas pela polícia, né, para fechar ele, para coisa toda. E toda vez que isso acontecia, se a gente fosse olhar o contexto, havia milagres. Todas as vezes que isso aconteceu, teve milagres. Pessoas que estavam há semanas sem perspectiva de vida, as pessoas olhavam assim, não vai sobreviver. De repente, as pessoas voltavam. Talvez ficasse com alguma sequela, mas estava vivo. O que aconteceu com o Egito, aliás, com Israel, na série do Egito, se a gente for olhar para a nossa vida hoje, são situações que a gente pode muito bem pensar e dizer assim, olha, Deus é capaz. Deus tirou o Israel do Egito, um lugar bom, para levar para um lugar, sabe, deserto, sem água, sem suprimento, levar o povo para morrer no deserto. Só que depois que todos os israelitas viram os milagres de Deus no deserto, eles esqueceram de tudo que tinha acontecido. Os milagres que aconteceram, a provisão, o cuidado de Deus. E quando nós olhamos para essas passagens lá no deserto, a gente consegue entender que Deus, independente de qual for a situação, Deus está no controle. Deus nunca vai nos deixar sem acolhimento. Deus nunca vai nos deixar sem provisão. Deus nunca vai nos deixar sem uma resposta. Deus nunca vai nos deixar sem
sabe, sem resolver os seus problemas. A saída do Egito significa que nós vemos, agora vamos viver uma vida diferente da que vivemos no Egito. Nós não somos escravos. Hoje tem pessoas, dentro da igreja, muita gente sofre, porque é como se o mundo não tivesse saído dela. Ela saiu do mundo, mas o mundo continua nela. Não teve mudança de vida, não está? A gente estava vendo, eu já vi um comentário da Cláudia para mim, falando sobre a Bento Consuelo. A Bento Consuelo é doidinha, né? Mas assim, você percebe que ela tem os seus altos e baixos, mas você percebe que, comparado com muitos cristãos, ela tem uma conversão genuína. Você consegue olhar para a mulher e você vê a mudança na vida dela. E ela prega onde chega. Onde ela chega, ela fala. Ao contrário de muitos cristãos, de muita gente que se deixa levar pelas situações. A nossa vida, ela não precisa ser como a gente era antes. Se eu sair do Egito, se eu sair do mundo, a minha vida tem que ser diferente. Eu tenho que viver diferente, tenho que pregar diferente. A minha vida não é mais como eu era antes. Antes eu vivia, sabe, posso colocar assim, em situações difíceis, mas eu aprendi que confiando em Deus, Deus vai cuidar de mim. Cuidando, vivendo, sabe, na dependência de Deus, tudo que eu preciso, eu vou ter à minha disposição. Israel tinha tudo. Ele não precisava fazer nada, absolutamente nada. Até a água, que era saloba, que era impura, que era imprópria para ser consumida por eles, pelos humanos. Moisés bateu a cajada lá e a água ficou pura. Todos os dias tinha alimento, todos os dias tinha, sabe, a bênção de Deus. Quando a gente olha para nós, a gente fala assim, não. O povo de Israel era um povo que estava acima da média, porque eles tinham condição de suportar isso. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos tirou lá de onde nós estávamos, naquela situação de dificuldade, uma situação de calamidade, uma situação de falta, para hoje nós vivemos uma vida na dependência de Deus. Temos tudo a vocês, Deus. A Bíblia fala que todas as bênçãos de Deus estão na nossa vida, as regiões celestiais. Nós precisamos simplesmente tomar posse delas. Então, a saída do Egito, para nós, é a mesma coisa que sair do mundo para viver uma vida na dependência única de Deus. Milagres, se a gente fosse perguntar, todos nós experimentamos milagres. Todos os dias nós temos livramento. Todos os dias Deus faz algo com nós. É nosso trabalho, na faculdade, onde nós estivermos, em casa. Eu sempre cuido de nós. E a gente não consegue entender. Cuidar de Deus não é só você se livrar de um acidente ou coisa parecida, não. É muito mais além disso. Deus mide detalhes. Deus trabalha com detalhes. Eu quero deixar essa mensagem para que a gente comece a observar os pequenos detalhes. Deus tem muita coisa para fazer a nosso favor. Ele tem tudo para nosso favor. A gente não precisa de nada. A gente não precisa sofrer como a gente sofre. A gente não precisa passar as dificuldades que a gente passa para a gente chegar e falar com Deus. Só falar. Lá no seu quartinho, falar com Deus. Ou abrir teu coração para Deus. Eu lembro que muita gente não faz isso. A gente prefere ficar ali com problemas, sabe? Relutando ali, sabe? A gente vê que a gente sabe que não consegue sair dali, mas a gente está ali.
Deus está bem aqui, mas a gente não consegue falar. A gente fica escravo dos sentimentos, das emoções. A gente fica escravo do tempo, das negócios, a gente fica escravo. A gente não fala com Deus. Vinde a mim que está cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É simples. Você precisa simplesmente começar a entender essa bondade de Deus, o que Deus fez para nós foi bom. A gente precisa olhar com uma outra ótica para Deus. Deus, você é bom. Amém? Deus abençoe. Amados, graças a Deus, Adonai trouxe clareza, né, sobre essa questão do povo de Israel no Egito, mas